Olá, seja bem-vinda, bem-vindo ao Entre Linhas, o podcast da Inteligov. Aqui a gente analisa o que está por trás do que é debatido no Congresso, no Executivo, no Judiciário e por que tudo isso importa para você, que acompanha de perto as relações entre política e negócios. No episódio de hoje, nós vamos abordar um tema bastante polêmico no debate político e jurídico no país. Com certeza você já deve ter ouvido falar sobre o projeto de lei da anistia. Uma proposta que busca perdoar os envolvidos nos atos de 8 de janeiro de 2023, quando as sedes dos 3 poderes foram invadidas e depredadas em Brasília. Mas o que exatamente esse projeto propõe? Quem está por trás? E o que a sua tramitação diz sobre a conjuntura atual do Congresso? Neste episódio, a gente vai explicar com clareza o que está em jogo com esse projeto, sem simplificações, mas com a didática que você já conhece aqui do Entre Linhas. Primeiro, vamos entender de onde vem o projeto de lei da anistia. Em janeiro de 2023, o país foi impactado por imagens que correram o mundo. Manifestantes radicais invadindo o Congresso Nacional, o Palácio do Planalto e o Supremo Tribunal Federal. Um ato coordenado por grupos que não aceitavam o resultado das eleições e que buscavam, de forma explícita, forçar uma ruptura institucional. A resposta veio de forma imediata e a Justiça agiu com rapidez para identificar os invasores. Centenas de envolvidos foram presos, houve julgamentos no STF, condenações, investigações parlamentares e medidas cautelares severas. Mas, com o passar do tempo, parte da oposição, especialmente setores ligados ao ex-presidente Jair Bolsonaro, passou a defender que algumas dessas punições seriam desproporcionais. E foi nesse contexto que surgiu o projeto de lei 2858 de 2022, o chamado PL da Anistia. E o que diz o projeto? O projeto de lei da anistia foi apresentado no final de 2022 pelo então deputado Major Vitor Hugo, do PL de Goiás. O texto prevê a anistia penal, civil e administrativa para pessoas envolvidas em manifestações ocorridas entre 30 de outubro de 2022, ou seja, logo depois do segundo turno das eleições, e a data de entrada em vigor da lei. E isso inclui expressamente os atos do dia 8 de janeiro. Segundo os autores e apoiadores, a proposta pretende corrigir o que consideram abusos judiciais. Mas há um ponto importante que precisa ser destacado aqui. O projeto não limita a anistia apenas a quem participou fisicamente das invasões. A redação também alcança os organizadores, os financiadores e até os apoiadores que tenham atuado nas redes sociais. Além disso, o texto também prevê o cancelamento de multas aplicadas pela Justiça e, indiretamente, poderia até reverter consequências como a inelegibilidade do ex-presidente Jair Bolsonaro, uma leitura admitida inclusive por deputados do PL. E quem são as partes envolvidas? Quem são os apoiadores e os detratores do projeto? O PL da anistia uniu parlamentares bolsonaristas e, surpreendentemente, deputados de partidos da base do governo Lula. Isso mesmo, quando o requerimento de urgência para acelerar a tramitação foi protocolado em abril de 2025, 262 deputados assinaram o pedido, 5 a mais do que o mínimo exigido. Entre eles, nomes do Partido União Brasil, MDB, PSD, PP, Republicanos e até PSDB. De um lado, estão parlamentares que veem a anistia como uma forma de pacificar o país ou atender ao clamor de suas bases eleitorais. De outro, os partidos da esquerda, como PT, PSOL, PCdoB e Rede, e o próprio governo federal, que rejeitam completamente a proposta. O líder do PT na Câmara, Lindenberg Farias, chegou a classificar o projeto como uma tentativa de proteger quem atentou contra a democracia. Já no Senado, Humberto Costa chamou o projeto de aberração jurídica e alertou para os riscos de normalizar a impunidade.
Mas em que fase está essa tramitação? Em abril de 2025, o líder do PL na Câmara, o deputado Sóstenes Cavalcante, protocolou o requerimento de urgência para o projeto ser votado direto no plenário, sem precisar passar pelas comissões. O movimento gerou um desconforto até mesmo entre aliados do governo que haviam assinado o pedido e que depois tentaram, sem sucesso, retirar os seus nomes. O presidente da Câmara, o Hugo Motta, sinalizou que é preciso ter prudência. Disse que não vai colocar o projeto em pauta no calor do momento e que o ideal é discutir com as lideranças de forma responsável. Até agora, não há data marcada para a votação da urgência. Mas, se o requerimento for aprovado, o projeto trava a pauta da Câmara. Então, quer dizer que nenhuma outra matéria poderá ser votada antes desse projeto. Ou seja, mesmo sem ter sido votado, o PL da anistia já está influenciando a agenda legislativa, postergando algumas pautas do governo, como a reforma tributária complementar, a regulação das plataformas digitais e os projetos econômicos que são bastante importantes para o governo nesse momento. E quais são os impactos mais amplos desse projeto? Um ponto muito discutido por juristas e analistas políticos é o risco de o Congresso criar um precedente perigoso. Se o Legislativo aprovar uma anistia ampla para crimes como tentativa de golpe, isso pode abrir espaço para que futuras maiorias parlamentares tentem perdoar outras práticas ilegais cometidas pelos seus apoiadores. Além disso, a proposta pode gerar um confronto institucional direto com o Judiciário. Decisões do Supremo Tribunal Federal e do Tribunal Superior Eleitoral seriam revogadas por uma lei ordinária, o que levantaria dúvidas sobre a constitucionalidade da medida. Ministros como Gilmar Mendes já se manifestaram publicamente contra o projeto, apontando que ele pode comprometer a credibilidade do sistema de justiça. Outro impacto importante, o projeto funciona na prática como uma bandeira política da oposição, capaz de mobilizar a base conservadora para 2026. Então, não é à toa que nomes ligados a Bolsonaro têm promovido manifestações e campanhas em defesa da anistia. O projeto de lei da anistia é, ao mesmo tempo, um reflexo das tensões que ainda marcam o país desde as eleições de 2022 e um teste para a maturidade das instituições brasileiras. Seus desdobramentos merecem a atenção de quem atua com relações governamentais, jornalismo político, setor produtivo ou simplesmente acompanha com responsabilidade os rumos da democracia. Por enquanto, tudo segue em compasso de espera no Congresso, mas o simples avanço do requerimento de urgência já provocou efeitos práticos e simbólicos na agenda política de 2025. Para acompanhar mais de perto esse e outros temas, inscreva-se no canal e não perca nenhum programa. E claro, compartilhe esse episódio do Entre Linhas com quem também quer entender o que está por trás dos debates legislativos que afetam o presente e o futuro do país. Até o próximo episódio!